Olá, terceiro ano, tudo bem? Aqui é o professor Matheus. Vamos então à revisão do nosso primeiro bimestre, né? Bom, um dos assuntos que a gente aprendeu nesse primeiro bimestre foi sobre pronomes sujeito e pronomes objeto. Mas antes da gente entrar no que é para que serve um pronome, a gente precisa entender o que é um sujeito e um objeto numa frase, né? Então, numa frase, o sujeito é geralmente aquela pessoa, né? Ou né, qualquer outra coisa que esteja praticando uma ação na frase. E o objeto é aquilo ou quem recebe a ação que está sendo designada na frase. Então, olha lá, aqui eu tenho dois exemplos. Meus irmãos quebraram o vaso. Então, quem que fez a ação aqui de quebrar o vaso? Né? Meus irmãos. Então, meus irmãos é o sujeito da frase. E aqui o vaso, então, é quem recebe a ação, portanto, o vaso é o objeto da frase. A menina presenteará o irmão. Né? Então, quem é que está fazendo a ação aqui? A menina, ela é o sujeito da frase. E o objeto, então, portanto, o irmão, que é ele que está recebendo a ação, tá? Por que que é importante a gente saber quem é o sujeito e o objeto de uma frase? Porque no inglês a gente tem pronomes bem definidos para quem é o sujeito e pronomes bem definidos para quem é o objeto, tá? Então eu não posso utilizar os pronomes objeto na posição de sujeito e nem posso utilizar os pronomes sujeito na posição de objeto. Vou dar dois exemplos aqui que eu acho que facilitam aqui o que a gente está conversando. Né? Então, olha lá, por exemplo, a frase Paul loves Sarah. Né? Então, Paul ama a Sarah. Né? Se eu fosse substituir, né, o sujeito e o objeto aqui por pronomes, eu teria que utilizar, né, o ele, né, e nesse caso aqui o a, né, porque ele a ama. Só que no inglês a gente tem aqui o Paul na posição de sujeito e a Sarah na posição de objeto. Importante, né? Falar eu amo ela, apesar de ser aceito no dia a dia, tá errado, tá bom? Certo? É eu a amo ou ele a ama, enfim. Mas continuando, olha lá. Então o Paul aqui, ele está na posição de sujeito, o ele, portanto, vai ser o ele dos pronomes sujeito, né? Então, he loves. E o ela aqui vai ser o ela da posição de objeto, her. Não posso utilizar o she aqui, porque Sarah, né? Sarah aqui no caso, está na posição de objeto. Então, não posso utilizar o pronome sujeito na posição de objeto. Tudo bem? Então, a substituição vai ficar he loves her, tá? E aí eu inverti sujeito e objeto aqui no segundo exemplo para a gente enxergar essa noção, né, de pronome sujeito e objeto mais uma vez. Então, olha lá, Sarah loves Paul. Então, aqui eu inverti, tirei a Sarah da posição de objeto para ser para sujeito e Paul para a posição de objeto. E aí, se a gente for substituir por pronomes, então, she loves him, porque agora Sarah está na posição de sujeito, né, she, e o Paul está na posição de objeto. Então, não vai ser mais o he, vai ser o him. Tudo bem? Então, eu só posso utilizar pronomes sujeito na posição de sujeito e só posso utilizar pronomes objeto na posição de objeto. Tudo bem? E aí, complementando só, antes de passar para o próximo assunto. Deem uma olhada nos exercícios que a gente fez no caderno. Aqui eu só coloquei dois exemplos, não é suficiente para o desafio. Tudo bem? Não é suficiente. Tem que ir lá no caderno ver o que a gente fez, que lá tem mais exemplos do uso do us, do them. Não coloquei aqui para o vídeo não ficar muito longo. Mas aí, com o conceito, você vai lá e consegue estudar. Tudo bem? O uso de dois verbos em seguida, né? No inglês, a gente consegue construir frases com dois verbos em seguida, ou utilizando o to, ou utilizando o ing, né? Então, olha lá, dois verbos em seguida. Gosta de jogar, continuou a cozinhar, odeiam comer. Não são todos os verbos no inglês que admitem isso, porém, no desafio eu só vou cobrar os que admitem para não ficar difícil também, né? Então, olha lá, eu gosto de jogar. Eu posso escrever de duas formas. I like to play, então utilizando o to, ou então I like playing, utilizando o ing. E essas duas frases são tradução dessa primeira frase. Tudo bem? Não tem diferença de significado. São duas formas de escrever a mesma coisa, tá? Eu só não posso misturar o to com o playing, ou um ou outro, tá? Ele continuou a cozinhar o almoço. Então, olha lá. He continued to cook lunch. Então, o segundo verbo, eu coloquei o to na frente.
He continued cooking lunch. Nesse caso aqui, o segundo verbo eu coloquei com ing. Essas duas frases são tradução dessa segunda frase aqui. Ele continuou a cozinhar o almoço. São duas formas de escrever a mesma coisa. Tudo bem? Eles odeiam comer frutas. Então, they hate to eat fruits, ou então they hate eating fruits. Tanto faz. Então, a construção com to ou a construção com o ing. Tudo bem? Com relação a esse assunto, é somente isso. Então, a gente coloca o primeiro verbo conjugado, né, de acordo com presente, passado, ah, futuro, enfim, que seja, apesar de eu não cobrar futuro nesse desafio, mas serve, né, para eventuais estudos. E o segundo verbo, então, a gente coloca ou com to ou com ing, tá? Nunca os dois juntos, tá? Por fim, a gente aprendeu sobre o simple past, né? Então, o passado simples do inglês. Importante, antes da gente começar o simple past, lembrar o conceito de verbos regulares e irregulares, né? Então, verbos regulares, lembrando, são aqueles verbos que, quando vão para o passado, eles recebem o ed, e os irregulares são aqueles que têm forma própria, não segue regra nenhuma, né? Completamente aleatório, tá? Então, um exemplo de verbo regular aqui que a gente tem é o verbo work, né? Então, por que regular? Porque quando ele vai para o passado, ele recebe o ed. She worked on Friday. Então, ela trabalhou no sábado. Lembrando que somente na afirmativa que a gente conjuga os verbos do passado. Somente na afirmativa. Não importa se é regular ou irregular, somente na afirmativa. Por quê? Porque ele volta à forma base, né, que a gente fala, quando ele vai para negativa ou para interrogativa. Então, olha lá. Na afirmativa ficou she worked on Friday, mas na negativa she didn't work. Ele perdeu o ed, né? Porque a gente só usa o ed na afirmativa. Ou então a gente só usa o verbo irregular na afirmativa. Para a pergunta, did she work on Friday? Né? Então, ela trabalhou no sábado, tudo bem? Claro, a regra geral é adicionar o ed, mas a gente tem algumas exceções, né? Então, por exemplo, se o verbo terminar em consoante mais y, a gente precisa trocar o y por ied, né? Como o verbo cry, né? O verbo chorar, né? Então, olha lá, ele termina em consoante mais y, preciso trocar o y por ied na afirmativa, tudo bem? Só na afirmativa. Para negativa e para interrogativa, não. Né? Ele volta para a forma base. Então, the baby didn't cry. Did the baby cry? Então, o bebê chorou, o bebê não chorou. O bebê chorou, né? Perguntando. Lembrando que a gente tem que usar o did antes do sujeito, né? Nas perguntas. Eu acho que eu acabei me falando ali em cima, mas tudo bem, a regra é essa, né? Então, did antes do sujeito. E para negativa, a gente usa o didn't antes do verbo, sem nenhuma modificação. Tá? Então, o did aí sendo o auxiliar do passado para o inglês. Então, a gente sabe que uma frase está no passado no inglês pelo uso do verbo auxiliar did. Didn't na negativa e did nas perguntas, tudo bem? Já na afirmativa, a gente conjuga o verbo. Cuidado, a regra não é o verbo terminar em Y, o verbo terminar em consoante mais Y. Porque o verbo play, olha lá, ele não termina em consoante mais Y. Ele termina em vogal mais Y. Então ele segue a regra geral, a regra do ED. Tudo bem? Gun recebe o ED normal, não tira o Y. Tudo bem? Então, they played soccer na afirmativa, they didn't play soccer na negativa. Did they play soccer na interrogativa? Tudo bem? O verbo stop, ele segue a regra do CVC, do consoante vogal consoante, né? Quando o verbo termina em CVC, que a gente tem que dobrar a última consoante antes de acrescentar o ed na afirmativa, né? Então, olha lá, stop termina em consoante, vogal consoante. Quando vai para o passado, a gente dobra esse P e acrescenta o ed. The bus stopped. Então, o ônibus parou. The bus didn't stop. O ônibus não parou. Did the bus stop? O ônibus parou. Se o verbo terminar em e, não é necessário colocar, e for regular, obviamente, não é necessário colocar um outro e, tá? Então, olha lá, o verbo like, o verbo gostar, né? Lisa liked the pizza. Então, a Lisa gostou da pizza. Não preciso colocar outro e. Lisa didn't like the pizza. Did Lisa like the pizza? Né? Por fim, um verbo irregular, né? O verbo eat, o verbo comer, né? Então, ele não segue a regra do ed, né? A gente não pode falar eated, essa palavra aqui, né? Ela não existe. Porque a gente tem a forma irregular, ate. Né? E não me perguntem quem inventou os verbos regulares, mas é assim que é dito, né? É por isso que a gente não fala eu sabo. O nosso verbo saber também é regular, a gente fala eu sei, né? Então não me perguntem quem inventou, a gente sabe que é assim. Então olha lá, o verbo eat, ele é irregular, portanto ele vira
Ate, né? Ele segue uma regra própria, ele não é regular. I ate the sandwich, portanto, o passado de eat, eu comi o sanduíche. I didn't eat the sandwich, então eu não comi o sanduíche. Did you eat the sandwich? Você comeu o sanduíche? Então, lembrando, né? Os verbos regulares também não são conjugados nas formas negativa e interrogativa. Tudo bem? Somente na afirmativa também, ok? Bastante informação. Recomendo que vocês reassistam a esse vídeo, pelo menos mais uma vez, tá? E consultem os exercícios do caderno. Aqui está de uma forma bem resumida, bastante resumida. Então, vocês precisam ir lá dar uma olhada nos exercícios do caderno para complementar os estudos. Tudo bem? Ver o uso dos outros pronomes nas frases, ver outros exemplos de verbos regulares que não estão aqui, ver outros exemplos de frases com to e ing, tudo bem? Ok? E aí, qualquer pergunta que vocês tiverem, podem me mandar no WhatsApp, tá bom? Vejo vocês então. Bons estudos.